Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro para tratarmos aqui da Lei Estadual número 443/81, Estatuto da Polícia Militar. Dando continuidade, pessoal. Artigo 48. Direitos dos policiais militares. E o rol de incisos. Primeiro direito, garantia da patente quando oficial. Encontra amparo lá no artigo 91, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? O que é a patente? Patente é um ato administrativo conferido pelo governador que institui ali ao agente público as suas prerrogativas, os seus direitos, a sua investidura no cargo, ok? E o oficial ele possui esse direito aí garantido pela Constituição Estadual. Tranquilo? 48, inciso 2º, alteração recente trazida pela Lei Estadual número 9537/21. Já tem aula aqui na plataforma sobre Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, tá? A remuneração na inatividade agora ela não é mais calculada com base no soldo do posto ou graduação acima. Agora, o militar estadual, o policial militar, ele vai para casa com o soldo do posto ou graduação que possuir por ocasião da reserva. Acabou o posto acima. Tudo bem? Está ali, ó, alterado pela Lei Estadual 9537, no seu artigo 18, inciso 1º, a linha A. Estabilidade. Estabilidade se praça com mais de 10 anos de serviço. Não confundir estabilidade com devido processo legal. A praça com menos de 10 anos de serviço, se praticar um desvio de conduta, se incorrer em algum tipo de situação em que haja necessidade de se fazer a revisão disciplinar e verificar se aquele servidor possui condições ou não de continuar nos quadros, isso não significa que, pelo fato dele possuir menos de 10 anos de serviço, que ele será automaticamente licenciado das fileiras, excluído das fileiras. Não. O servidor possui a garantia constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Tá bom? O policial militar tem direito ao uso das designações hierárquicas, tem o direito de ser chamado ali o seu nome precedido ali do posto ou graduação que ele ocupa. E ele tem o direito de ocupar um cargo correspondente ao grau hierárquico. Exemplo, vocês acham razoável você pegar um subtenente da Polícia Militar e colocar ele como sentinela da guarda do quartel? Não é razoável. Ok? Fere previsão estatutária. Policial Militar tem direito à remuneração. Está lá na Lei Estadual número 279/79, que é a lei estadual que trata das remunerações dos policiais militares e bombeiros militares do Rio de Janeiro. Também está aqui na plataforma nossa aula específica de lei de remuneração. Assistência médica hospitalar para si e seus dependentes. Ok? Inclusive, se a corporação não dispuser de mecanismos para efetuar o tratamento, ou se aquela enfermidade, se aquele tratamento específico não puder ser custeado pela corporação, não puder ser oferecido nos hospitais da corporação, se não houver um instituto conveniado, o policial militar ele pode pagar o tratamento do próprio bolso e solicitar a restituição com esses gastos hospitalares junto ao Fundo de Saúde da Polícia Militar. Lembrando que essa restituição de gastos hospitalares não cobre despesas com medicamentos. Tudo bem? Existe normativa específica da Polícia Militar, portaria interna da PEMERG, versando sobre essas questões. Funeral para si e seus dependentes. Tá? Alimentação na ativa.
ok? O policial militar da ativa, ele tem o direito de frequentar o rancho. Naturalmente, por vezes, nós recebemos aí nas nossas unidades visitas de companheiros que já estão na reserva remunerada, que já estão na inatividade, e por uma questão ali de cortesia, se ele comparecer ali à unidade no horário de almoço, você vai franquear o comparecimento dele por uma questão de cortesia militar, não por uma questão necessariamente legal, ok? Fardamento, tem direito a receber o fardamento por conta do Estado todos os policiais militares de graduação abaixo de terceiro sargento, ou seja, cabos e soldados, e os alunos dos órgãos de formação, Cefap e academia. Tudo bem? Moradia. O policial militar tem direito à moradia em organização militar solteiro, em imóvel pertencente. Ele vai morar no quartel se ele for solteiro, ou em imóvel pertencente ao Estado. Existe o próprio estadual residencial, imóveis que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro, que estão sob a guarda da Polícia Militar. Bom, policial militar tem direito a transporte quando ele for desempenhar missões relacionadas à natureza do seu serviço, missões relacionadas a questões de justiça e disciplina. Exemplo, policial militar, aluno do Cefap, quando acabou o curso de formação, ele foi classificado lá no 29º Batalhão Itaperuna. E aí, um belo dia, chega um documento lá convidando ele a prestar declarações na qualidade de testemunha numa averiguação sobre um fato da época dele de aluno ainda no Cefap. Comandante lá do 29º Batalhão, para cumprir essa previsão estatutária aqui, tem que fornecer o transporte a esse policial militar. Bem, pensão militar, pessoal, é o benefício pago aos dependentes do policial militar por ocasião do seu evento morte. E as regras de pensão militar foram atualizadas pela Lei Estadual número 9537/21, no artigo 20. Promoção, pessoal. O que é a promoção? Está aqui, vamos ver um pouquinho mais na frente, já vou antecipar. É a seleção de policiais militares para o desempenho de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. O policial militar tem direito de constituir uma carreira, obedecer a uma sequência de graus hierárquicos. Bom? Reserva remunerada a pedido, não confundir. Existem duas modalidades de reserva remunerada. Reserva remunerada a pedido. O que é isso? Você entrou na Polícia Militar, independente da idade, você cumpriu o tempo ao qual você se obrigou a servir, tirou lá seus 30 anos mais pedágio, 35 anos para quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2022, cumpriu ali seu contrato, deu o seu tempo, cumpriu o seu tempo de serviço, você tem o direito de pedir para ir embora. Olha, eu quero ir embora, quero ir para a reserva remunerada. Lembrando, militar não se aposenta, nunca. O militar, ele é militar até a pedra, até o caixão. O militar, ele é transferido para a reserva remunerada. Não confundir reserva remunerada a pedido com reserva remunerada ex officio. Reserva remunerada ex officio, quando o policial militar atinge uma determinada idade, ou seja, no dia do aniversário dele, quando ele completa agora 67 anos de idade, a administração não pode mais permitir que ele continue no desempenho das funções dele. Tudo bem? Férias, além de previsão estatutária, férias é direito constitucional. Vamos falar um pouquinho mais à frente ali sobre algumas questões relativas às férias. Policial militar também tem direito ao porte de arma. Quem são agora os dependentes do policial militar? Esposa, ou seja, aquela com a qual você contraiu o casamento civil, nos termos do artigo 1584, lá do Código Civil. Companheira, comprovado aí através da união estável.
dependente do policial militar, filho menor de 21 anos de idade, ou seja, até os 21 anos de idade, o filho faz jus à relação de dependência com o pai policial militar ou com a mãe policial militar, ok? Tem direito ali à utilização dos serviços do plano de saúde. Ou ainda o filho, quando inválido ou interditado judicialmente, ad eternum. O teu filho, o filho do policial militar, é cadeirante, ficou inválido, foi interditado judicialmente, ad eternum, ou seja, vitaliciamente, acima dos 21 anos de idade, vai fazer jus à condição de dependente do policial militar, tá bom? Presta atenção numa coisa. Uma dúvida que todos os policiais militares têm é com relação à pensão alimentícia. Pensão alimentícia, ela é instituída através de decisão judicial. Maioridade não exonera alimentos. Ou seja, você, policial militar, que paga pensão alimentícia aí para o seu filho, quando ele atingir a maioridade, essa pensão alimentícia ela não volta automaticamente para o seu contra-cheque, não. Você tem que ajuizar uma ação competente de exoneração de alimentos. Tudo bem? Alteração importante no Estatuto, trazida pela Lei Estadual 9537/21, Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais. Filho estudante menor de 24 anos, a ressalva que a Lei 9537/21, eu não vou entrar na discussão constitucional a respeito desse tema, mas o Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais fez a seguinte ressalva, trouxe a seguinte alteração: o filho estudante menor de 24 anos, ele só faz jus à relação de dependência se estudante de graduação, se estudante universitário. Tudo bem? Como é que funciona isso? Teu filho ali está prestes a completar 21 anos de idade. Vai perder a relação de dependência com você. Mas ele está estudando, cursando na faculdade. Você vai entrar com um pedido de prorrogação do fundo de saúde, prorrogação dessa relação de dependência. O detalhe é que, ao atingir os 24 anos de idade, concluindo ou não o curso universitário, a Ana Beatriz está com 24 anos de idade, mas está no 9º período da faculdade. Com 24 anos de idade, ao atingir a idade de 24 anos de idade, concluindo ou não o curso universitário, acaba, cessa essa relação de dependência, tá bom? Enteado, pessoal, policial militar ou a policial militar, tem ali os filhos do primeiro casamento, se separam ou ficam viúvos, contraem um novo relacionamento com determinada pessoa, que também já tem filhos de um primeiro relacionamento. Esses enteados, em relação ao policial militar, são tratados na forma da legislação como se filho fosse. Você, policial militar, se casou com a pessoa e ela tem filhos do primeiro casamento, você pode fazer a inclusão de dependente desses seus enteados. Eles vão fazer jus aí ao fundo de saúde, questões relativas à pensão, etc. e tal. Mãe viúva do policial militar, desde que ela não tem ali o Cadastro Nacional de Identificação Social, ali, o CNIS, ali, junto ao INSS. Ou seja, desde que reste comprovado que essa mãe do policial militar não recebe nenhum tipo de remuneração. A viúva do policial militar fará jus à relação de dependência do policial militar enquanto permanecer no estado civil viúva. A viúva do policial militar, se ela contrair a união estável,
naturalmente, desde que registrado, testemunhado, configurado aí através de documentos. Se a viúva contrair um novo relacionamento, ela perde a condição de dependência do policial militar, inclusive para fins de recebimento de pensão. Tudo bem, pessoal? Aqui no 48, parágrafo 3º, eu preferi categorizar como dependentes indiretos do policial militar. Por quê? Porque essas pessoas, para fazer jus à relação de dependência com o policial militar, precisam comprovar alguns requisitos. Ao mesmo tempo, essas pessoas, para serem consideradas dependentes do policial militar, têm que viver sob a dependência econômica do policial militar, ou seja, o policial militar bancando tudo, morar debaixo do mesmo teto que o policial militar, na mesma casa, e o policial militar declarar isso na unidade. Vamos supor, o policial militar quer incluir como dependente dele o pai maior de 60 anos. Ele vai fazer um requerimento na unidade, naturalmente. Quando você leva um fato ao conhecimento da administração, a administração tem o dever de quê? Checar essas informações, saber se esse fato é verdadeiro. E como que ela faz isso? Instaurando um procedimento apuratório chamado de averiguação. Vai o averiguador lá na tua casa, verifica lá, ô, seu fulano, o senhor é pai do sargento aqui, fulano de tal, como é que está o senhor vive aqui mesmo, etc e tal, arrecada ali documentos, faz a consulta junto ao INSS para verificar se esse pai do policial militar não arrecadou nenhum tipo de contribuição previdenciária, ok? E aí é estabelecida a relação de dependência. Está aqui a relação, a descrição de quem são esses dependentes indiretos. O filho, a esposa ali, não são os dependentes diretos, estão ali na esfera de responsabilidade do policial militar. Eu preferi chamar essas pessoas aqui de dependentes indiretos. Está ali, ó, filha, enteada, mãe solteira, madrasta viúva, avós, pais, pai maior de 60 anos, neto órfão, menor inválido ou interdito, pessoa que viva sob dependência econômica. Outra coisa, pessoal, talvez eu já tenha falado aqui, mas vivemos uma transformação dos fatos sociais, tá? O Estatuto da Polícia Militar ele recepciona as uniões homoafetivas, tá bom? Serão tratados aí nos mesmos termos das uniões heteronormativas, tá? Por quê? Porque a tua Constituição Federal diz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. Então, você que trabalha aí na P1, na secretaria de uma unidade, chegou lá um policial militar que ele quer averbar ali, quer incluir como dependente o companheiro. A policial militar que quer incluir a companheira, sem problema nenhum, da mesma forma como se fosse uma união heteronormativa, toca a bola, toca o barco, publica em boletim interno, vai publicar ali o nome das pessoas sem problema nenhum e vida que segue. Beleza? Recursos administrativos. O policial militar, se julgar prejudicado ou ofendido, presta atenção, por ato administrativo ou disciplinar, poderá interpor o quê? Reconsideração de ato, queixa ou representação. O nosso imaginário nos leva a crer que esses dispositivos só se aplicam lá quando a gente recebe uma punição disciplinar. Não. Se a administração prejudicar a gente através de qualquer ato, você pode recorrer. Por exemplo, um policial militar que serve no 6º Batalhão Tijuca e, inadvertidamente, ele foi transferido para o 36º Batalhão Santo Antônio de Pádua. Ora, somos voluntários a servir em todo o território estadual a partir do momento que nós ingressamos na Polícia Militar. Isso está escrito aonde? Está escrito lá na Lei Estadual número 1320/77, Lei de Movimentações, está aqui na plataforma também, tá? Porém, você há de convir que um camarada que não tem parentes, familiares, não tem vínculo
com o município de Santo Antônio de Pádua, ele sair da Tijuca para servir em Pádua, isso vai causar algum tipo de prejuízo pessoal para ele. Ele pode solicitar uma reconsideração de ato, sem problema nenhum, não fazer alusão ao RDPM, fazer alusão aqui ao artigo 49 da Lei 443/81. Lembrando que os prazos, as prescrições de qualquer processo administrativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, você que trabalha no expediente, dá uma olhadinha nessa lei estadual aí, número 5427/2009, tem muita coisa interessante lá, tem muitas saídas, muitos atalhos que você pode tomar aí no teu expediente, consultando essa lei. Tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que alguns dispositivos do Estatuto da PEMERGE, que é do ano de 81, eles não foram abraçados, recepcionados pela Carta Magna, lá em 1988. Quer ver um exemplo? O artigo 49, parágrafo 3º, aqui do teu Estatuto. O que o 49, parágrafo 3º diz que? Diz o seguinte, o que o 49, parágrafo 3º diz? Diz que o PM só pode recorrer ao judiciário quando ele esgotar a esfera administrativa. PM, cachorro, você está amarrado. Se você foi prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo, tu só pode ir para o judiciário depois que esgotar a nossa esfera aqui. E no meio militar, infelizmente, via de regra, a mesma autoridade que pratica o ato administrativo é a mesma autoridade que acaba julgando o recurso. É o comandante da unidade ali, muitas vezes. Ok? Isso é o que dizia o 49, parágrafo 3º. E olha lá em 1988 o que aconteceu com a promulgação da Constituição. Olha o texto do artigo 5º, inciso 35. A lei não exclui, não deixa de fora, não fecha os olhos da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário, se foi levado ao conhecimento dele, o Poder Judiciário tem que apreciar, tem que decidir. O quê? Lesão ou ameaça a direito. Que direito? Qualquer direito. Penal, constitucional, previdenciário, tributário, civil, empresarial. Da interpretação dessa norma constitucional, você deduz que, ora, se eu fui prejudicado por um ato administrativo e eu levar ao judiciário, o judiciário não pode me excluir, não pode me deixar de fora. Ele tem que se pronunciar, porque, afinal de contas, é um direito que foi ameaçado. Olha como é que o 49, parágrafo 3º, ele cai por terra com a edição do artigo 5º, inciso 35. Ok? O artigo 49, parágrafo 3º, colide, bate de frente com essa premissa constitucional do artigo 5º, inciso 35, e podemos deduzir que o artigo 49, parágrafo 3º, ele tornou-se inconstitucional. Remuneração, soldo, artigo 51. O soldo não está sujeito a sequestro, arresto, penhora, salvo nos casos previstos em lei. Que casos são esses, pessoal? Descontos obrigatórios e facultativos. Descontos por quê? Empréstimo. Tu fez o empréstimo, vai ter que descontar. Você autorizou que esse montante fosse descontado do teu pagamento. É uma forma de penhora de parte do seu soldo. Aí tudo bem. Outro exemplo, pensão alimentícia. Como é que funciona isso? Dá uma olhada na lei de remuneração. 70% da base de cálculo podem ser utilizadas para fins de pagamento de pensão alimentícia. Qual é a base de cálculo? Soldo mais IHP, mais GRET, mais GRAM. 70% desse total podem ser utilizados para fins de pagamento de pensão alimentícia. Está estipulado lá na lei de remuneração. Vencimentos, pessoal, apenas uma questão de nomenclatura técnica.
Vencimentos é o nome técnico dado à remuneração do policial militar da ativa, que corresponde a soldo e gratificações. Proventos é a nomenclatura técnica, é o nomezinho que se dá à remuneração do policial militar que já está na reserva remunerada ou reformado. Tudo bem? Então, se cair alguma eventual prova de concurso interno ou de admissão, o nome que se dá à remuneração do policial militar da ativa é proventos, vencimentos, indenizações, enfim, tá aí para você. Vencimentos, proventos. Vencimentos é o da ativa, proventos da reserva remunerada ou reformada. Promoção, pessoal, é a seleção de policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. Qual é o objetivo das promoções? Estipular um fluxo regular e equilibrado para a carreira dos policiais militares. Planejamento da carreira dos policiais militares é a atribuição de quem? Do comandante-geral. Ele que tem que sentar ali com a diretoria de ensino, com os órgãos de pessoal e verificar como é que está a carreira dos PMs. Ok? Para todos sempre. Não existe promoção de policiais militares por ocasião de reserva remunerada ou reforma. Você hoje é subtenente, tu vai para a reserva, vai vir tua carteira ali, subtenente PMRR. O major vai para a reserva, vai vir ali na carteira de identidade funcional dele, major PMRR. O que existe, em alguns casos, é uma compensação financeira. Tudo bem? Não será promovido, não pode ser promovido o policial militar de qualquer posto ou graduação que estiver respondendo o conselho, ok? E o policial